Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Nun Zayin Amud Aleph, último Daf de Masechet Shabbat. A gente parou aqui na discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yehuda. Plegei bar Ravacha ve Ravina, discutiram Ravacha e Ravina. Cada mar, um deles diz, Bechol Shabbat Kula Lachak Rabi Shimon, Levar Bemukse Mechamat Mius, Maininhu Ner Yashan. Um deles fala, olha, em todo o Shabbat, em todas as alachot de Shabbat ligadas a Mukse, alachá é como Rabi Shimon. Fora, com relação a Mukse Mechamat Mius, algo que ele é mukse porque ele é nojento, certo? Aqui no caso traz a Gemara, por exemplo, uma vela usada. A vela usada fica cheia de óleo, toda suja. Então isso, mesmo que de acordo com o Rabi Shimon, isso não é mukse no Shabat, aqui ela cai como Rabi Yehuda. Ou seja, com relação a mukse, ela cai sempre como Rabi Shimon, fora mukse mechamat mius. Mukse mechamat mius, embora de acordo com o Rabi Shimon não tenha mukse, de acordo com a Halachá, tem mukse como Rabi Yehuda. Vechadamar, a outra opinião diz, entre Ravach e Ravina, Bemukse mechamat mius nami Halachá que Rabi Shimon. Mukse mechamat mius Halachá também é como Rabi Shimon, que não tem mukse, levar me mukse mechamat isur. Somente em mukse mechamat isur, algo que é mukse por causa de alguma proibição, aí a Halachá é como Rabi Yehuda, que mesmo que de acordo com o Rabi Shimon não é mukse, aqui nesse caso na Halachá é mukse como Rabi Yehuda, o mainin huner sheidliku b'avat Shabbat, que é mukse mechamat isur, uma vela que foi acesa no Shabbat, uma vela que acenderam ela no Shabbat, ela era proibida de ser movimentada, porque não pode movimentar uma vela acesa no Shabbat, tem o risco de acender e apagar. Por isso, mesmo que a vela apagou, ela era surá no Shabat, é mukse por causa de um isur melachá no Shabat, nesse caso ela cai como Rabi Yehuda. Aval mukse mechamat chisaron quis, mas mukse devido a algo que tem medo de perder alguma coisa, de estragar, a fila Rabi Shimon modé. Mesmo o Rabi Shimon concorda que isso é mukse. Ou seja, mesmo que de forma geral o Rabi Shimon não concorda com as alachot de mukse, ele acha que não tem a gzerá, ele limita muito as proibições de mukse, mukse mechamat chisaron kicks, algo que é mukse porque a pessoa tem medo que aquilo estrague, aqui Rabi Shimon concorda que é mukse, certo? O que é mukse, basicamente? Significa o seguinte, todo Erev Shabbat, passa pela cabeça da pessoa tudo que ele pretende usar durante o Shabbat. Não precisa passar explicitamente, mas de forma geral, cadeira, mesa, sofá, comida, todas essas coisas, cobertor, etc. Tudo isso não é mukse. Por quê? Porque a pessoa pretende usar isso no Shabbat. Mukse é alguma coisa que a pessoa makse isso midato. Ele coloca isso de fora, ele pensa nisso eu não toco no Shabbat, isso eu não vou usar. Rabi Shimon fala, olha, a maioria das coisas, se tem alguma forma de usar, não é mukse, mas mukse mechamat fizeram que isso, uma coisa que vale muito, é muito cara, e eu tenho medo que isso estrague, isso eu não tenho intenções de usar no Shabbat, aqui Rabi Shimon concorda que é mukse, detnan, como está na Mishnah, kol kelim tarim be-Shabbat, chutz mimasar gadol ve'tet shel machresha, todos os kelim podem ser movimentados no Shabbat, fora dois tipos de kelim, dois utensílios que são muito caros, masar gadol é um serrote grande, ve'tet shel machresha, é um negócio de metal que ele servia para arar a terra. Essas são coisas muito caras, que Rabi Shimon concorda que isso daqui é mukse e não pode ser movimentado no Shabbat. Próxima Mishnah. Meferim nedarim be-Shabbat. Caso a mulher tenha feito uma promessa, o marido, ou se ela for menos de bat mitzvah e não for casada, o pai, podem leafer o neder. Então a mulher faz uma promessa, a esposa faz uma promessa, prometo que eu não tomo água mais, o pai, ou se ela é pequena, ou o marido, se ela é casada, podem desfazer o neder, sem nada demais. Ela fala, eu prometo isso, ele fala, sua promessa está anulada. Venishalim lenedarim. Agora, se não é esse caso, se não é o caso de uma mulher que tem um marido, é uma mulher que já é uma mulher solteira mais velha, já não é pequena, ou um homem que faz uma promessa, tem que ir para o Beidin para desfazer o neder. Isso chama leishael. Você pergunta para o Beidin se dá para desfazer o neder, e o Beidin desfaz. Então foi dito na Mishnah, dá para leafer o neder no Shabbat, é o marido da esposa, velishalim lenedarim, pode desfazer o neder no Beidin também, shem letzorech Shabbat, caso tenha alguma utilidade desse neder no Shabbat. Se é um neder de eu não como frango e tem frango no almoço, dá para desfazer o neder. Mas se é um neder que não tem a ver com o Shabbat, já que é um tipo de din, é um tipo de julgamento, não é feito durante o Shabbat, tem que ser feito durante a semana. O pokekim etamor, se tem uma janela, eu posso tampar a janela no Shabbat, certo? A gente viu lá atrás na discussão entre a banana e a Beliezer, se eu tenho uma parede com um buraco, se eu posso tampar esse buraco ou não, de acordo com a Beliezer é proibido, porque eu estou construindo no Shabbat, de acordo com a banana, só por uma tampa temporária, não tem problema. Aqui também, se tem uma janela maior por onde entra a luz, o or, eu posso tampar isso no Shabbat. O modedim etamatlit,
Se eu tenho um pedaço de roupa só se impurifica se ele tiver 3 por 3 dedos, certo? É o tamanho mínimo para a roupa se impurificar, depende do tecido, mas de qualquer jeito, se eu tenho uma roupa que eu estou na dúvida se ela está pura ou impura, ela encostou em algum trumá ou algo do tipo, eu posso medir essa roupa para ver se ela tem shiur de tumá, tamanho de receber tumá ou não. O modedim etamikve, eu posso medir o mikve para saber se tem água suficiente lá para o mikve ser kasher ou não. O maseh bemei aviv shel betzadok, o bemei abba shaul ben botnit, aconteceu nos dias desses dois rachamim, shepakeku et amor betafiach, tamparam uma janela com um tafiach, um pedaço de jerez, um pedaço de barro. A gente já vai ver, na Gemara vai trazer qual é a história, vamos antecipar aqui talvez. Vekashu et amekedah begemi, e amarraram um outro pedacinho de barro num fio comprido, leidai mesh bagigit poter tefach im lav, para saber se no buraquinho que tinha na cobertura tinha um tefach ou não. Vamos aproveitar aqui para fazer um último desenho, sempre que a gente não desenha. Então, a Gemara vai contar que tinha o seguinte, tinha uma casa de um lado da rua, certo? Essa aqui é uma casa. Tinha uma casa do outro lado da rua também. E entre as duas casas tinha uma passagenzinha aqui embaixo e tinha uma coisa tampando, tipo um teto entre as duas casas. Agora, esse teto tinha um buraco no meio desse teto e tinha um morto aqui embaixo. Um cara morreu aqui embaixo. Então, o que acontece? Esse morto, e a impureza dele sobe até o teto e entra para as casas. Aqui na ponta dessa cobertura tinha uma janela. Tinha uma janela para as duas casas. Então, a impureza do morto sobe aqui e entra nas casas pela janela, porque ele está coberto, ele está fechado aqui em cima, faz a transmissão. Agora, o que fizeram? Tamparam essa janela, tamparam essa janela com um pedaço de jerez, um negócio de barro, que não recebe tumá, e depois prenderam num fio ou num cabo ou algo do tipo, um cli que tinha um tefach de largura, e colocaram ele aqui em cima para ver se o buraco que tinha aqui nessa cobertura tinha um tefach ou não. Se o buraco tem um tefach, então a tumá sobe direto pelo buraco para o céu, e não sobe direto para o buraco para o céu, e não se espalha para as casas. Se não tem um tefach, a tumá ela sobe até aqui, e essa cobertura leva a tumá para os outros lados. Então fizeram a medição para saber se esse buraco tinha um tefach ou não. O Midivreem, dessa historinha que aconteceu, Lamado, a gente aprende algumas coisas. Shepokekim, primeiro a gente aprende que é permitido tampar um buraco no Shabat, porque tamparam um buraco aqui da casa, certo? Tamparam um buraco antes do cara morrer, porque deve ser que o cara estava quase morrendo, então tamparam um buraco, caso ele morra e não tem um tefach para a impureza não entrar na casa, então tamparam, a gente vê que pode tampar. O modedim, a gente vê que é permitido medir para saber se tem um tefach ou não. Vekoshim Shabbat, a gente vê que também tem uma forma de fazer um kesher, de fazer um nó no Shabbat, porque aqui realmente fizeram um nó para medir o tamanho do buraco, para prender o cli no cabo, no fio, então fizeram essa medição. E Baileu, pergunta a Gemara. Agora, sobre o começo da Mishnah. Na Mishnah foi dito que eu posso desfazer o neder, o marido desfaz o neder da esposa, ou Chachamim liberam o neder de quem fez uma promessa. Afará ben letzorech ben shelo letzorech, veshela letzorech in shelo letzorech lo, o meshumach kamefligin hu meadadei. Pergunta a Gemara, olha, a nossa Mishnah trouxe mefirim nedarim, venishalim le nedarim. Certo? Mefirim a gente falou que é o marido da esposa, nishalim é o beidem para a pessoa. Porque a Mishnah dividiu em dois. Será que a fará, quando o marido desfaz o neder da esposa, é ben letzorech, ben shelo letzorech, tanto faz se precisa de um Shabbat ou não preciso, pode desfazer o neder, certo? O marido pode desfazer o neder, mesmo que não seja necessário no Shabbat, mas o beidin que vai sentar e desfazer um neder, talvez precisa ser letzorech in shelo letzorech lo, se for para o Shabbat pode, se não for para o Shabbat não, por isso a Mishnah dividiu em dois. O marido só pode fazer o neder na esposa no dia que ele ouve. Se a mulher faz um juramento e ele fica quieto, no dia seguinte ele não pode desfazer mais. Mas se a mulher faz uma promessa e ele desfaz na hora, tudo bem. Então, talvez desfazer promessas, mesmo que não tenha a ver com o Shabat, já que hoje ele pode desfazer, senão ele não pode desfazer mais, talvez é permitido, mesmo que não tenha necessidade no Shabat, e por isso a Mishnah dividiu em dois. Ou Dilma, ou talvez não. A fará nami letzorech in shelo letzorech lo. Talvez a fará também, talvez isso que o marido desfaz o neder da esposa, é só se precisa no Shabat.
isso que a Mishnah dividiu em dois, meferim nedarim e nishalim lenedarim, mishum dafana, en tzarech beidin, veshelat tzricha beidin, simplesmente porque são tipos diferentes de anulação. A fará não precisa do beidin, é o marido para a esposa, e sheila precisa do beidin, o beidin precisa vir e desfazer o neder. Então talvez a Mishnah dividiu em dois, porque são dois tipos diferentes. Essa é a pergunta da Gemara. Tashma, vamos ver o que está escrito na Braita. Detane Zute de Beirav Papa. Zute, um dos Rechamim da casa do Beit HaMidrash de Rav Papa, falou o seguinte: Meferim nedarim beshabat letzorech hashabat. Letzorech hashabat inchelo, letzorech hashabat não. Ele falou claramente que Meferim nedarim, que é o marido da esposa, só pode desfazer o neder se for letzorech hashabat. Mas se não for letzorech hashabat, não. Ou seja, tanto a fará nedarim quanto sheilat nedarim, desfazer o neder no Beidin, tanto o marido quanto o Beidin, só se for necessário no Shabat, só se for uma promessa ligada ao Shabat, mas se não for uma promessa ligada ao Shabat, é proibido. Não se desfaz o neder no Shabat. Lishnachrina tem outra linguagem, e Baileu, que se perguntaram o seguinte, Letzorech, quando a Mishnah diz Letzorech, na Mishnah está escrito, Mefirim nedarim beshabat, venishalim lenedarim shehem letzorech ha-Shabat. A pergunta é se Letzorech ha-Shabat é só sobre o Nishalim ou é sobre tudo? Meferim nedarim beshabat, ponto, tanto faz o motivo. Venishalim nedarim shem letzorech ha-Shabat. Agora, lisholo no neder, que no Beidin, lishel do neder no Beidin é só para Shabat, ou talvez é uma frase só. Meferim nedarim beshabat, venishalim nedarim shem letzorech ha-Shabat. A pergunta é se letzorech ha-Shabat é válido para os dois ou não. Cadê? Lishnachlina, e baileu. Letzorech... a travaio katani, letzorech é para os dois, tanto para a fará quanto para a sheila. O shelo letzorech não, mas se não for tzorech Shabbat é proibido. Alma fará nedarim etlet. E aí daqui a gente pode concluir que o quê? Que a fará nedarim, isso que o marido pode desfazer o neder da esposa, não é no dia que ele ouviu, e sim ele tem 24 horas do momento que ele ouviu. Ou seja, se ela fez um neder no Shabat de manhã, eu poderia pensar de duas formas. Talvez no Shabat ele tem que desfazer, se não, se der Motzei Shabat acabou, perdeu a chance, já não pode mais desfazer o neder, a promessa está feita, ou talvez não. Na Torá está escrito Beyom Shomon, no dia que ele ouviu. E aqui surge a dúvida, será que no dia que ele ouviu significa no dia... no Shabat, no dia no domingo, no dia na segunda, e se mudou de dia, acabou? Ou no dia significa as 24 horas? Então, talvez, quando está escrito que é no dia que ele ouviu, significa que tem 24 horas. Por isso, se ela fez uma promessa no Shabat de manhã, se não tem a ver com Shabat a promessa, ele não pode desfazer a promessa somente no Motzei Shabat, somente à noite, porque ele tem 24 horas para desfazer. Ou Dilma, ou talvez não. Hikatan letzorech ha-shelau. Quando está escrito na nossa Mishnah que só pode desfazer nedarim se for letzorech ha-Shabat, está se tratando da questão de sheila, da questão de no beidin desfazer, de katanem. Aval afará nedarim afilo shelo letzorech, mas afará nedarim, mas desfazer um neder, mesmo que não tenha a ver com o Shabat, o marido pode desfazer o neder no próprio Shabat, porque alma afará nedarim kolayom, porque afará nedarim, a possibilidade dele de desfazer um neder é só no dia do Shabat, ou seja, é só no dia que ele ouviu. Quando der Motzei Shabbat, ele não vai poder desfazer. Então, mesmo que não é algo necessário para o Shabbat, já que Motzei Shabbat ele não pode desfazer o neder, então pode ser feito mesmo no Shabbat. Essa é a dúvida da Gemara. Tashma, vamos ver o que está escrito na Braita. Detani Rav Zute bar debei Rav Papei, meferim nedarim beshabat letzorech ha-Shabbat, letzorech ha-Shabbatim, shelo letzorech ha-Shabbat, lo. Aqui a gente vê claramente que isso que o marido pode desfazer o neder da esposa é só se tiver alguma necessidade no Shabat, se é algo ligado ao Shabat. Mas se não, não. Daqui a gente vê que a possibilidade do marido de desfazer o neder da esposa é 24 horas. Então, se ela fez o neder no Shabat de manhã, ele tem até domingo de manhã para desfazer o neder. Por isso, ele não pode desfazer o neder no próprio Shabat se ele não for ligado com o Shabat em si. Amaravashi, pergunta Ravashi, pergunta Ravashi, está escrito na Mishnah o seguinte, Afará nedarim kolayom, Afará nedarim é o dia inteiro, assim está escrito na Mishnah, isso está escrito o dia inteiro, é bom e ruim, certo? É uma facilitação e por outro lado é mais grave, Keitzad, como? Nadra lelei Shabbat, se a mulher fez um neder na noite do Shabbat, sexta-feira à noite, Mefer lelei Shabbat, veyom ha-Shabbat atchetechshach, ele pode desfazer o neder na noite do Shabat e no dia seguinte de manhã. Mesmo que mudou de sexta para sábado, ainda assim ele pode desfazer o neder porque a gente ainda está no Shabat.
certo? É um dia só. Nadraim Hashecha, mas se ela fez o neder próximo do fim do Shabat, Meferat Elotechshah. Ele tem que desfazer o neder antes de escurecer. Tanto faz ser Shabat o dia da semana. Shem lo efer meshich Hashecha e não yachol lefer. Porque se ele não desfizer o neder antes de escurecer, já que vai mudar o dia, vai mudar de Shabat para Yom Rishon, ou Yom Rishon para Yom Sheni, não pode mais desfazer o neder. Ou seja, a gente vê daqui claramente que a possibilidade de desfazer um neder vai de acordo com o dia da semana. Se ela fez um neder na sexta-feira à noite, que é Shabat, ele tem até o fim do Shabat para desfazer, mesmo que mudou o dia, mesmo que amanheceu o dia seguinte, ainda assim é o Shabat. A gente vai de acordo com os dias da semana. E se ela fez um neder no fim do dia, ela fez um neder na terça-feira, quase na Shkia, acabou. Se chegar a Tzeta Kochavim, o cara não vai poder desfazer. Então a gente vê que é o dia próprio e não 24 horas. E aqui em cima aparece que é 24 horas. Foi dito que ele não pode desfazer o neder no Shabat, porque ele pode fazer isso no dia seguinte de manhã. Vagmaratanai, realmente a discussão. Tem uma Machoket entre Tanaim, se isso que está escrito na Torá, o Beyom Shomó, que ele pode desfazer o neder no dia que ele ouviu, no dia significa naquele dia, no Shabat, no domingo, na segunda, na terça, ou que ele tem 24 horas. Detalhe, como diz a Braita, a falando darim kolayom, a falando darim o dia inteiro, Rabeus e Bariuda, Rablazab, Rabeshimon, Omru, et Tanakama fala que Kolayom é todo aquele dia, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, quando escurece e muda o dia, não pode mais desfazer o neder, o marido não pode mais desfazer o neder da esposa, e Rabi Shimon fala que não é Metlet em 24 horas. Bom, então realmente é uma discussão entre também. Velin Shalim le Nedarim, pode desfazer o neder de alguém. Alguém que chega no Shabat e fala, olha, eu fiz um neder que eu não ia comer frango, e tem frango no almoço, pode desfazer o neder dele no Shabat. E Baileu, pergunta a Gemara, pergunta, isso que o Beidin pode desfazer o neder da pessoa no Shabat, é só quando ele não teve tempo Erev Shabat para desfazer, ou mesmo que ele teve tempo, não tem problema nenhum fazer isso no próprio Shabat, já que ele é Tzorech HaShabbat, já que tem uma necessidade disso no Shabat. Tá, chamava muito isso na Braita, desque colher Rabanan Rav Zutra Beid Ravizeira, Pagmara, olha, certa vez Rav Zutra Beid Ravizeira, ele tinha um neder, e Rabanan sentaram para liberar o neder dele, fecharam lenidrei e liberaram o neder dele no Shabat, e mesmo que estava tratando de um caso em que ele podia ter feito isso na sexta, na quinta, Rabanan sentaram no Shabat para desfazer o neder. Daqui a gente vê que mesmo que a pessoa tinha tempo antes, pode no próprio Shabat desfazer o neder. Certo? A nossa historinha aqui, tinham duas casas com duas janelas, uma cobertura passando de uma casa para outra, um morto aqui na parte de baixo da cobertura, e a dúvida era se a impureza do morto sobe, atravessa a cobertura e vai para o céu, se tem um buraco de um tefach, a tumá vai para o céu, ou se não tem um tefach, então a tumá para nessa cobertura, e ela é transmitida através dessa cobertura para as duas casas pela janela. Amaraviu da Amarav. Ravi da Amarav, ele vai contar justamente isso, certo? A Mishnah não contou toda essa história, eu antecipei o que a Gemara traz pra gente, então Ravi traz o nome de Rav o seguinte, tinha uma passagem entre duas casas, certo? Essa é a passagem entre duas casas, o Tumai Tasham, e tinha uma tumá, tinha uma impureza, que no caso é o nosso morto. Vegigit Sduka Munachat al-Gabam, e em cima dessa passagem, em cima do morto, tinha uma guiguito, uma cobertura, stuká com um sedek, com um buraco, fincado, certo? Um buraco lá. O paquecuetamaor betafiach, e aí a janela dessas casas tamparam com um cli de heres, um utensílio de heres, para impureza não passar, certo? A impureza passa, a janela está aberta, mas se a janela está fechada, a impureza não entra. Vekashru etamekedah begemi, e pegaram um cli que tem exatamente o tamanho de um tefach, amarraram ele com um geme, com um fio, com uma borracha ou algo do tipo, lidai mesmo gigit poter tefachim lav, para verificar se aqui na gigit, se aqui nesse buraquinho da passagem tem um tefach ou não. Se tem um tefach, então a tumá sobe para o céu direto. Se não tem um tefach, é considerado fechado e a tumá é transmitida. É isso que fizeram lá, e de lá a gente aprendeu, Midivrem Lamado, como está escrito na Mishnah, e de lá a gente aprendeu, de lá a gente aprendeu que é permitido tampar a janela, é permitido medir, é permitido amarrar no Shabat. Bom, ponto Agmará. Ula ikla lebei reish galuta. Certa vez, Ula estava na casa do reish galuta,
Ele viu que Rav Baravuna estava sentado ali do lado da piscina, tinha uma piscininha lá, um balde de água, alguma coisa do tipo, uma piscininha, digamos assim. Ele viu que Rav Baravuna estava lá medindo a piscina a 2 metros por 2,5 metros, estava fazendo medições da piscina ou da banheira, o que fosse. A Marley falou lá para ele, Eimar de Amrei Rabanan Medinar Mitzvah, de Lav Mitzvah, Miamur, falou lá para ele, olha, isso que Rabanan liberaram fazer medição, como está escrito na nossa Mishnah, pode medir para ver se tem um tefach ou não tem um tefach, é uma medição letzorech mitzvah, é uma medição quando eu tenho uma necessidade de uma mitzvah, certo? Como aqui no nosso caso, querem saber se as coisas que estão na casa estão puras ou estão impuras, é uma medição que tem alguma necessidade de mitzvah, mas se não tem mitzvah nenhuma, é proibido. E aqui você está medindo a banheira, está medindo a piscina, não tem mitzvah nenhuma. Isso que Rabanan permitiram fazer medição no Shabat, é só quando é uma medição que é ligada com o mitzvah, mas o que está fazendo é proibido. Amarlei mitasek be'alma, Ana. Falou Rav Baravuna para olha, não estou medindo de verdade, eu não preciso saber a medição daqui. Eu estou me divertindo, que eu gosto de calcular as distâncias, calcular o tamanho. Estou só me ocupando com alguma coisa. Eu não estou realmente fazendo uma medição para saber o tamanho, saber como vai reformar aqui, vai fazer uma cobertura, algo do tipo. Não é uma medição real. Eu estou fazendo uma medição de estar, porque eu gosto do negócio, então não é considerado que eu estou fazendo uma melachá. Adrana lak mishech shech, uslika lá masechet Shabbat. Com isso a gente termina. Bezrat Hashem Barach, Masechet Shabbat. Kazako Baruch a todos que acompanharam. Bezrat Hashem. Em breve continuamos para mais uma nova Masechet. Toda acabou, pessoal. Foi uma Masechet comprida. Das Masechetot talvez mais compridas do Shas, essa daqui, Kuf Nun Zayin. Talvez é a segunda Masechet mais comprida. Mas é Kazako Baruch para quem chegou até aqui. Bezrat Hashem. Em breve começamos mais uma. Sharkoach.